Vou dar as boas-vindas novamente ao deputado Felipe Camozzato, do Partido Novo, na Assembleia Legislativa. A discussão hoje é sobre esse aumento para categorias da elite do funcionalismo. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Guilherme Macalossi e toda a tua audiência. Um prazer estar falando contigo mais uma vez. Descreva aí para nós que estamos acompanhando essa discussão na Assembleia Legislativa, do que tratam. São um conjunto de projetos que foram encaminhados ao Legislativo. O que são, do que versam? Bom, Macalossi, o projeto ele trata, justamente do ajuste do subsídio de 4 órgãos, do Poder Judiciário, e seus suportes, então o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal Militar. Esse aumento do subsídio, no caso ali, ele totaliza 18%, para ser concluído em 2025. Ele é escalonado, Então ele vai avançando, por exemplo, aqui nos casos dos juízes, que ganham atualmente por volta de R$35 mil, ele avança em 1º de abril de 2023 para 37.589, depois 1º de fevereiro de 2024 ele vai a 39.717, e em 1º de fevereiro de 2025 ele chega a 41.845. Junto desse texto, dos aumentos, dos reajustes de subsídios, consta também a automaticidade, que é o que tu comentaste na tua abertura, que é que a gente não mais votasse aqui na Assembleia Legislativa a concessão de reajustes, mas sim que isso fosse automático, ou seja, a cada vez que houvesse reajuste para os ministros do Supremo, automaticamente seriam reajustados os membros do Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria, Então, é justamente algo que nós também discordamos, e em que pese nós tenhamos aí um maior respeito e consideração pelos órgãos, pela justiça, os órgãos autônomos, aí nós discordamos da matéria e estamos manifestando aí na imprensa, também nas nossas redes sociais, uma posição de contrariedade. E aí, eu queria só resgatar aqui alguns tópicos do motivo pelo qual a gente é contrário. Vale lembrar que o próprio Novo já vem votando contrariamente desde a legislatura passada, inclusive votamos contra o próprio aumento do subsídio dos deputados, mas a gente entende o seguinte, que primeiro, do ponto de vista fiscal, nós não temos um espaço fiscal que permita essa concessão de reajustes. Qual é o impacto, deputado? O valor estimado aí do custo disso? É difícil, não tem nenhuma apresentação que nos mostre qual é o impacto total desse aumento, porque o impacto que é trazido para a gente é o impacto apenas do salário dos poderes, para esse nível salarial. O problema é que é o seguinte, a partir do momento que a gente aprova essa concessão de reajuste, existe um efeito cascata em demais órgãos que têm sua remuneração ligada a esses órgãos da justiça. Sim. E aí tu tem impacto em demais poderes, inclusive legislativo, executivo, enfim. Ou seja, é difícil mensurar qual é o impacto, ele é muito maior do que o montante que está sendo apresentado aqui. E esse efeito cascata nos preocupa, especialmente porque nós temos aí justamente um momento onde estamos votando uma reestruturação do IP-Saúde, porque a situação não está amigável, está difícil financeiramente, o que vai apresentar também uma situação de aumento para muitos servidores. Nós estamos aí, logo após, nós tivemos aí dias atrás um reajuste contábil dos valores da Assembleia Legislativa e do Judiciário, do seu 12º, para devolução ao Executivo e com isso liberar os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal para que eles pudessem fazer reajustes e novos chamamentos de servidores, como brigadianos, policiais civis. Ou seja, a situação fiscal do Estado ela não está num momento adequado para esse reajuste com tamanho impacto. Também vale lembrar que os próprios órgãos, no caso aí, juízes e desembargadores receberam aí aumentos e concessões autoconcedidas nos últimos 4 anos. E até eu recebi uma comitiva dos órgãos aqui no meu gabinete. Obviamente, eu faço questão de destacar a respeito do trabalho dos desembargadores, dos juízes, são poderes importantes, autônomos, mas nós temos uma divergência aqui, inclusive com o modus operandi aí das antigas autoconcessões. Acho que agora eles acertaram ao vir ao Legislativo para pedir a aprovação, mas vale lembrar que em 2020 houve decisão administrativa para indenização relativa a juros do auxílio alimentação. Em 2021, uma resolução concedeu auxílio saúde para membros do TJ, e aí repercutiu no Ministério Público e no TCE. Em 2022, uma resolução criou gratificação por acúmulo de acervo. Em 2022, também, uma decisão administrativa pagou retroativamente diferenças na implementação do subsídio lá de 2016, que também repercutiu no Ministério Público. Ou seja,
os poderes e órgãos, com o envio desses projetos para a Assembleia, agora estão entendendo que não podem mais fazer essas autoconcessões. Pelo menos é isso que eu estou entendendo, né? Não sei se é isso também que está claro para eles. É um ponto de dúvida para a gente, né? Se nós analisarmos esse projeto, tendo como ponto de partida esse dispositivo que atrela a concessão de aumento a uma decisão do Tribunal Federal, o que o projeto pretende é se desvincular de um poder decisório do Legislativo Estadual. Se desvincular, perfeitamente. Ainda que eles tenham enviado e estão pedindo aí à Assembleia que aprove esse dispositivo, ou seja, está sendo feito da maneira, né, correta em Assembleia aprovar, que é a representação da população gaúcha. A minha questão aqui é, se nós rejeitarmos esses projetos, será que seria respeitada a decisão ou será que seriam autoconcedidos novos ajustes por outras decisões administrativas ou resoluções, né? Então, assim, acho que isso fala um pouco também da situação que nós estamos vivendo enquanto país, né, da forma com que, muitas vezes, a gente vê a sociedade reclamando dos atropelos, ora o executivo, ora o legislativo, ora o judiciário, fazem em cima das competências dos outros poderes, né? E acho que isso acaba contribuindo para essa confusão e fragilização das instituições democráticas, né? Então, mais uma vez, né, eu falei, recebo aí com maior prazer e cordialidade os diferentes órgãos, poderes e pleitos, né? Falei sobre minha posição, aliás, manifestei meu dever de transparência para com a minha decisão, mas discordo dela e cumprimentei, aliás, acho que é saudável que agora tenha vindo ao Parlamento Gaúcho a decisão e eu sei que vários deputados e lideranças estão aí construindo uma emenda para retirar do texto a automaticidade que, para mim, é, essa sim, inconstitucional. Sim. Agora, o legislativo, ele obviamente atua no mundo da política e a política é feita de gestos de simbologia, né, deputado? Recentemente houve uma grande discussão sobre a elevação do piso do magistério, acabou ficando em 9,45%, que era o projeto do executivo. E ainda que o senhor mencione que seja escalonado, o fato é que é 18% de aumento para categorias que nós sabemos ganham muito mais do que professores e policiais na média. Isso seria uma mensagem muito negativa do Legislativo se aprovar esse projeto como está lá posto em discussão. Sim. Não, tem razão, Macalossi. Realmente, são valores que são muito superiores a outras categorias que tiveram reajustes, né? Eu, particularmente, gosto de ter um pouco de prudência ao tratar das diferentes categorias e carreiras, porque são diferentes responsabilidades, diferentes competências, diferentes concursos, diferentes órgãos, né? Então eu não gostaria de cair aí nessa comparação de carreiras e tudo mais, porque acho que a gente pode estar fazendo também injustiças, embora eu ache sim, né, que há aí um valor que é diferente. Se a gente olha para o valor da remuneração que nós estamos falando aqui, nesse caso, é muito superior à média do salário dos trabalhadores brasileiros, quem paga imposto aí. Nós estamos falando de faixas salariais de qual montante? Eu estou falando aqui de faixas salariais na casa dos 35 mil reais atualmente, né? 35 mil reais. E poderão chegar a 41.845 aqui, né? Sim. Deputado, agora uma pergunta com um teor provocativo aqui. O senhor não acha estranho que integrantes de órgãos que não deveriam se portar como representantes de classe atuem dessa forma? Porque o senhor mencionou aqui que o senhor recebeu no seu gabinete membros desses órgãos que talvez foram lá para justificar o projeto. Não parece um desvio, por assim dizer? Eu não sei se eu afirmaria dessa forma, Macalossi, porque eu entendo o seguinte, que nós recebemos aqui lideranças sindicais, recebemos aqui pleitos de diversos setores empresariais, da sociedade civil, então o deputado acaba tendo contato com os mais diversos setores, pessoas, lideranças. Sim, eu não estou responsabilizando o gabinete, óbvio, o gabinete recebe todo mundo e é assim que tem que ser. Eu pergunto da atuação desses agentes que foram até aí. Será que é adequado? Quer dizer, que eles se portem dessa maneira, como se fossem representantes de classe, quando não o são? Olha, não sei se me cabe aí fazer um juízo, talvez, olha, eu entendo a posição desses agentes por estarem fazendo um pleito aí que lhes diz respeito, né? Mais uma vez, eu acho importante que eles tenham vindo ao Legislativo e estejam vindo conversar com os parlamentares em vez de fazer isso por resolução, em vez de decidir isso, né, interna corporis aí.
Isso, sim, para mim, era realmente um desrespeito com os demais poderes, né? Especialmente com o Legislativo, que é a instância eleita para deliberar para os gaúchos, né? Então aqui nós somos a Assembleia de Condomínio dos gaúchos, né? Sim. E antes perpassava isso. Então acho que isso já é um gesto de maior consideração para o Poder Legislativo. Mas não obstante a decisão do Legislativo, ainda podem, por meio de resolução administrativa, se autoconceder. Pois é, essa é a minha dúvida, né? Se vai ter essa postura caso o Legislativo venha a rejeitar. O que eu acho que aí seria um ato de extremo desrespeito com o Legislativo, afinal de contas, mostra que nós estamos aqui apenas para, né, fazer uma alegoria, né? Sim. Se o Legislativo decide e o outro poder vai lá e não respeita, a gente só perdeu tempo, né? E mais ou menos, de certa forma, está se reclamando em âmbito federal, por exemplo, agora com a contribuição sindical, com a possível volta da contribuição sindical, ou mesmo com o PL das fake news, né, com o STF, querendo se arrogar e trazer a decisão para si de uma instância que quem decide é o Legislativo. Então, a gente fecha o Congresso, né, fecha a Assembleia e o Judiciário começa a governar junto com o Executivo. Né? Acho que não é por aí. Acho que isso realmente não é democracia. Né? Mas, enfim, não é como a gente está vendo aqui a coisa, né? Estamos tratando da matéria. Aliás, vale também trazer a informação de que ao final da manhã, aqui, logo ali no horário de almoço, o conjunto de liderança da Assembleia deliberou por adiamento da votação, então ela não será votada hoje. Ela não será votada hoje, então. Exatamente, teve uma deliberação para ser votada na semana que vem, terça-feira da semana que vem, aí justificada por conta de alguns ajustes da proposta, com a própria emenda da automaticidade e outros ajustes, e também porque alguns deputados estão fora da Assembleia. Alguns estão acompanhando a agenda oficial do governador Eduardo Leite nos Estados Unidos, outros estão em Brasília, então as lideranças, aí essa maioria, optou pelo adiamento. Qual foi o rito de tramitação desse projeto? Ele não veio do Executivo nem foi de autoria do Legislativo, né? Olha, deixa eu ver a origem dele, realmente eu não lembro. Ele foi foi do Executivo que veio, né? Foi um projeto do Poder Executivo Estadual. Que veio do Executivo Estadual, mas o rito de tramitação ele foi aprovado na CCJ, então logo ele foi aprovado na CCJ, houve um requerimento no Congresso de Liderança para que ele ingressasse na hora do dia para votação. Está na pauta do plenário ainda na semana passada optou-se aí por adiar por uma semana para o dia de hoje, e hoje mais uma vez está sendo adiado para a próxima semana. O senhor acredita que esse projeto passa? Olha, pelo que o senhor falou com seus pares? Eu não consultei todos os meus colegas a respeito do tema, mas me parece que a maioria das lideranças está favorável ao tema, com algumas ressalvas sobre, por exemplo, a própria automaticidade ou algum regramento com relação aos reajustes também para os servidores de cada um dos órgãos. Eu sei que está existindo um debate interno em cada uma das instituições sobre como é que vai se dar o reajuste para os servidores da instituição. Já que tem aqui, nós aqui votaremos aí o topo de cada uma das instituições, né, e isso pode reverberar para as demais carreiras, né? Sim. Agora, se eu não me engano, essa vinculação à decisão federal, ela já vigora em outros estados. Sim, já existem outros estados que têm o entendimento de que a decisão federal ela já implica, né, um espelhamento automático da instância estadual, né? Na nossa leitura e interpretação, não é isso que diz a nossa Constituição exatamente, e é um ponto de divergência aqui, inclusive. E por isso também que nós estamos fazendo esse debate, porque a gente entende que isso não está bem certo e bem claro na nossa legislação, e, portanto, a própria automaticidade não estaria aí de maneira correta colocada. Quanto às sinalizações e gestos que eu mencionei antes, fazem parte do mundo da política, o senhor mesmo menciona a Assembleia e as atenções dos gaúchos estão voltadas para a reestruturação do IP, que a depender de como for feita pode endurecer, né, certas contribuições, pode tornar ali o sistema um pouco mais caro, principalmente para os servidores que ganham menos e que constituem a base do sistema esse estabelecido pelo Estado, e daí ao mesmo tempo se discute esse projeto. Não seria a sinalização errada, no caso? Não se perderia a autoridade ao discutir a reestruturação do IP? É uma boa reflexão que tu fazes, viu, Macalossi?
até resgatando a informação aqui para deixar corretamente, né? Os poderes, eles encaminharam os projetos, cada poder encaminhou o seu projeto. Tá? Então, eu imaginei que o projeto não era de autoria nem do Executivo, nem do Legislativo, porque esses órgãos têm a capacidade de encaminhar projetos de lei também. Exato, até isso tinha me falhado a memória, mas aqui está a correção para ficar certinho para o ouvinte. Mas então, resgatando o teu questionamento, eu acho que sim, transmite, né, uma certa, né, incompatibilidade de discurso, né? Se nós precisamos reformar o IP, e isso acarretará aumento de contribuições, especialmente para os servidores, proporcionalmente com menores salários, me parece um tanto injusto, né? Acho que vai se ter um sentimento de injustiça em muitas categorias que está fazendo um reajuste de maior monta aí para a alta casta, né? Sim. E eu compreendo esse sentimento, acho que isso pode sim ter algum tipo de problema na gestão dos servidores enquanto poder executivo, especialmente, mas, enfim, é o que nós vamos apreciar aqui, e eu tenho defendido, inclusive, que essa reforma do IP ela é necessária e né, precisa ser efetivamente feita de forma a resolver o problema por um longo período, não apenas algo para se remediar para daqui 1, 2 anos nós estarmos novamente votando o tema. Deixa eu aproveitar a sua participação aqui e questionar sobre isso especificamente. Eu lembro que na legislatura anterior o deputado Giuseppe Riesgo elaborou um relatório sobre o IP Saúde. Como é que o senhor vê a questão? O que o senhor vai, digamos, defender na tribuna quando for apresentado um projeto específico? Olha, nós tivemos a oportunidade de estar junto com o secretário da Casa Civil, Arthur Lemos, também presidente do IP Saúde, né, o Jatene, aí oferecer algumas contribuições ao texto, tá? Embora eu seja deputado de posição independente aqui na Assembleia, né, nós entendemos que essa proposta é uma proposta que é necessária, nós precisamos fazer uma reestruturação e nós colocamos como algumas contribuições, né, primeiro nossa preocupação de que o projeto pudesse ser rigoroso o suficiente para resolver esse problema num prazo maior de tempo, ou seja, que perpasse essa gestão atual e possa garantir alguma perenidade das regras, que nós não voltemos a discutir, votar a matéria daqui 2 ou 3 anos. E isso passa não só por a gente ter sim, a contribuição de dependentes, que não era cobrado, termos o aumento da alíquota das contrapartidas, termos um ajuste nas tabelas, né, de medicamentos, de consultas, para qualificar o serviço e assim ter uma atratividade, e também nós podemos aumentar o esforço de auditoria, fiscalização, para poder reduzir despesas e estar aí, por exemplo, uma das coisas que nós sugerimos é que a gente pudesse ter também como uma variável da cobrança dos participantes do IP Saúde, o seu histórico de atendimento médico também, para aquele que tem uma maior intensidade de uso ao longo da sua jornada aí, do IP Saúde, ele possa contribuir proporcionalmente mais ao que ele está usando do que aquele que eventualmente não tem nenhum uso e acaba pagando caro por isso, subsidiando, portanto, cruzadamente outros servidores. É uma forma de também conseguir reduzir custos para quem não usa, mas claro que isso acaba pesando um pouco mais para quem faz uso mais intensivo. Em todo caso, acho que é uma proposta importante, que deve ser apreciada e espero que aprovada pelo Parlamento. E eu mesmo tenho na família, né, mãe que é professora aposentada do Estado, né, tias, enfim, e que sei que isso em alguma medida vai representar um aumento do IP. E eu tenho falado que, olha, o que nós estamos vendo agora, na verdade, é um encontro da matemática com a realidade dos fatos. E nós não podemos seguir nos enganando. O IP Saúde, durante muito tempo, foi uma grande maquiagem, na minha opinião, né? Porque a gente dizia que era barato, então vai lá, o servidor conseguia colocar 2, 3, 4 dependentes que podiam fazer uso do serviço, inclusive de hospitais de ponta aqui no estado, de maneira gratuita, uma coisa que é completamente irreal, né? Alguém estava pagando essa conta. Ora, o Estado estava pagando essa conta completando com dinheiro de caixa, portanto, os outros 10 milhões de gaúchos estavam subsidiando esse plano de saúde, ora, o próprio usuário do IP acabava pagando isso por fora, porque a gente não pode ser hipócrita aqui e dizer que ninguém nunca ouviu falar de médico que cobrava consulta por fora para complementar o valor do IP, porque senão a consulta ficava só dali 3 meses, 6 meses, ou então no procedimento cirúrgico vinha uma cobrança ali por fora da anestesia, ou da alocação do espaço da realização do procedimento, ou etc. Né? Então, assim, no final das contas acabava se pagando essa conta, né? Só que talvez ela não era tão clara no desconto do contra-cheque. Então agora nós precisamos avançar para dar mais transparência para isso também e colocar a matemática aí alinhada com a realidade do próprio sistema, né? É irreal nós termos um sistema de saúde como o IP que consiga entregar qualidade aos valores que estavam sendo cobrados.
Deputado Felipe Camozzato, do Novo, muito obrigado pela análise. Vamos acompanhar a votação aí na próxima semana na Assembleia Legislativa. Eu espero que os seus pares tenham ciência de que pode-se passar mensagem errada tanto para o resto do funcionalismo quanto para a sociedade gaúcha, ainda mais desvinculando a decisão do poder legislativo estadual e passando para a esfera federal. Pois é, não, perfeitamente, Macalossi. Inclusive, né, ao mesmo tempo em que eu estou colocando essa posição favorável ao reajuste de IPSaúde, eu entendo que vai pesar ali nos menores salários e eu gostaria de poder estar trabalhando para que nós pudéssemos ter mais sobras de caixa para poder recompor esses salários de quem ganha menos, e são carreiras importantes para o Estado, né? Sejam professores, sejam policiais. Então, a gente está oferecendo aí, enquanto partido, um olhar sobre essas prioridades, né? E vamos respeitar aí também a autonomia do Legislativo, são diferentes partidos e visões aqui para poder deliberar sobre a matéria. Mas agradeço o espaço e fico à disposição para podermos voltar a falar sobre o tema. Muito bem, voltaremos. Obrigado, deputado Felipe Camozzato. Muito obrigado.